Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso quadro Questão Legal. No episódio de hoje, temos o prazer de receber a nossa aluna Isabela Almeida. A Isabela, que cursa Direito conosco na Faculdade Promove, está aqui para compartilhar conosco a sua experiência sobre estágio. Então, hoje, você que é estudante universitário, que está em busca de uma vaga de estágio, a Isabela vem compartilhar aí a sua experiência, como conseguir o estágio, as vantagens de fazer um estágio. Então, a Isabela está aqui. Muito obrigada, Isabela. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje. Meu nome é Isabela Almeida, como a Mariana já disse. Estou cursando o 9º período do curso de Direito e atualmente faço estágio na Defensoria Pública. E aí nós queremos saber, Isabela, como que você conseguiu esse estágio na Defensoria Pública? Eu sou representante de turma e a gente tem um grupo, juntamente com a coordenação. Nesse grupo a gente recebe diversas vagas de estágio para compartilhar com os outros colegas. E neste grupo eu encontrei a vaga de estágio na Defensoria, que me chamou muita atenção, não só minha atenção, mas como de todos os colegas também, que é uma vaga com diversos benefícios, principalmente de aprendizado. E nessa vaga eu me inscrevi e um dos critérios de desempate foi a minha média global para conseguir a vaga. E através da minha média global eu fui selecionada para estagiar e estou estagiando atualmente lá. E como que é o processo seletivo normalmente para essas vagas de estágio? Os processos seletivos, eles funcionam da seguinte forma: enviar o currículo, né, constando todos os dados acadêmicos, né, porque em muitos órgãos, escritórios, órgãos públicos, escritórios, eles olham qual que é o nível que a pessoa está, né, qual período que a pessoa está, para saber, até mesmo para direcionar o aluno, né, para determinado setor. Em períodos mais avançados, que foi o meu caso na Defensoria Pública, eles olharam, né, qual período que eu estava e a minha média global. Aí, posterior a isso, envio da documentação. Essa documentação tem que ser enviada toda com muita agilidade, né? Documentos pessoais, declaração de matrícula, que comprove que você está matriculada nesse período, até mesmo para consultar a média global. E depois que essa documentação, esses documentos pessoais indispensáveis são enviados, é feito, né, o contrato entre as partes, o aluno, a instituição de ensino e o órgão. Aí é feito esse contrato. Depois que esse contrato é totalmente formalizado, ele é enviado para a instituição de ensino e o aluno também deve assinar. E depois que todas as partes estiverem de acordo, aí o estudante está apto a começar o estágio. Muito bem, então a Isabela está chamando a atenção a um aspecto da formalização do estágio. Existe uma lei que regula a atividade, né, a atuação do estagiário no Brasil e dispõe acerca dessa formalização, a importância de se ter um contrato. O estagiário, ele deve estar acobertado aí por um seguro, né, Isabela? O contrato Sim. tem que prever lá um seguro. E a instituição de ensino, a faculdade, necessariamente tem que participar desse contrato. É uma das partes nesse contrato. Então, feita essa formalização, o estudante, como a Isabela já falou, está apto para começar o estágio. Muito bem, Isabela, começou o estágio. Eu quero saber qual que é a rotina do estagiário, quais são os deveres do estagiário no dia a dia. Um dos deveres do estagiário, né, é cumprir a carga horária devida. Normalmente são 2 cargas horárias, ou 4 horas ou 6 horas. Vai depender do que está descrito na vaga, né? A disponibilidade também do estagiário e a necessidade do órgão que contrata o estagiário, né? Ou do escritório ou do lugar, né? Normalmente, a gente vê estágios de 6 horas, carga horária de 6 horas. O meu em específico é um estágio de 4 horas, jornada de 4 horas, totalizando 20 horas semanais. E um dos deveres do estagiário é cumprir a sua carga horária, além de ter uma certa subordinação durante o período que ele estiver ali estagiando e prestando um atendimento, igual o meu caso, por exemplo. Eu trabalho
atendendo pessoas na Defensoria Pública, então lidando com processos de forma supervisionada. Então a gente precisa ter esse certo comprometimento, esse certo... É necessário também ter muita ética, porque a gente lida com casos reais, né? A gente lida com processos que tramitam em segredo de justiça, então é necessário esse certo cuidado para não deixar que nenhuma informação seja desviada daquele atendimento. Então, um dos deveres do estagiário é o comprometimento com a carga horária e também com o trabalho que ele está prestando ali, porque não deixa de ser um trabalho que ele está exercendo. E isso vale muito para a vida profissional do estagiário, porque ele vai aprendendo ali diariamente o que é ser um profissional. A gente tem também nossos direitos, né? Que quando se trata de estágio remunerado, a gente tem a bolsa do estágio, o vale transporte, o seguro também, que você já falou, questão do seguro, e temos também o recesso remunerado, né? A cada 1 ano de estágio, né, a gente tem direito a 30 dias de férias. Aí, mas normalmente, se você fez 6 meses, dependendo do órgão, né, que você está estagiando, se você fez 6 meses de estágio, você tem direito de tirar 15 dias de férias, recesso, férias, e recebe normalmente, porque é direito do estagiário. Então, temos direitos e deveres a cumprir, e sendo cumpridos, né, de forma correta, de acordo com a legislação e com o regimento do órgão que você está estagiando, ou escritório, com certeza você vai alcançar o êxito. Muito bem, Isabela. Isabela falou aí dos direitos e dos deveres do estagiário. Eu quero, Isabela, ouvir de você como que você analisa o estágio na sua formação acadêmica, no seu desenvolvimento, a questão das suas habilidades. O que você nota que o estágio fez diferença na sua formação até hoje? Então, o estágio, ele é primordial na vida do acadêmico. Isso é uma coisa que eu tenho a plena certeza todos os dias. Todo mundo que está estudando deve fazer estágio em algum órgão. Pode ser escritório, nós da área do direito, né? Hoje tem gente que tem interesse em advogar, tem gente que tem interesse em concurso público, mas todos devem fazer estágio nas suas áreas de interesse para ser um profissional bem-sucedido, porque é através do estágio que você se torna um grande profissional. Então, o estágio ele é de tamanha importância, é ali que você vai ver tudo que você estuda na faculdade na prática, porque a faculdade tem uma base muito boa, mas você vai aprender a trabalhar, vai aprender a prática no estágio. O direito, por exemplo, que é um curso muito teórico, apesar de que, pelo menos na minha faculdade, a gente tem um núcleo de prática jurídica excelente, que a gente consegue ter uma desenvoltura muito grande com relação a processo, com relação à advocacia em si, que é o núcleo de prática jurídica, mas nem sempre todas as faculdades trabalham com o mesmo método, né, no núcleo de prática jurídica. Então, a gente precisa ter esse conhecimento do processo na prática. E só o estágio que vai proporcionar isso de uma forma mais ampla, melhor dizendo. Então, só o estágio pode oferecer essa base de que é lidar com o processo na prática, que é o primordial no curso de Direito. Muito bem, Isabela. A Isabela está falando aqui da importância do estágio, enfim, como que o estágio agrega na vida do acadêmico. E eu quero saber, Isabela, como que você está lidando com as atividades do estágio, com os compromissos, você fez referência aos deveres do estagiário, a assiduidade é um dos deveres, com os compromissos da faculdade. Como que você consegue dia a dia lidar com essas obrigações? Como que você se organiza? E aí vamos pensar que tem muitos alunos que estão nos acompanhando aqui que às vezes encontram dificuldades. O dia a dia é muito corrido, tempo no trânsito, enfim. Como que você se organiza para dar conta do recado, cumprir os deveres no estágio e também se preparar, estudar para as provas dentro da faculdade? Então, confesso que eu enfrento um grande desafio, porque a minha jornada, eu acho que eu preciso de mais de 24 horas por dia, porque 24 horas tá pouco.
Meu dia é muito corrido, porque além do estágio e dos estudos, né, a gente tem nossos compromissos diários também. Então, é muito corrido para mim ter que administrar tudo isso, requer muita disciplina, né? Muita disciplina mesmo, porque não é fácil, mas o comprometimento e a disciplina, sendo primordial nesses momentos, é o que fazem com que a gente consiga dar conta, né? Às vezes eu me pergunto como que eu dou conta, não sei, mas graças a Deus está caminhando. No meu período de estágio, eu faço o possível para me extrair o máximo de conhecimento que eu posso para conseguir aplicar isso dentro da sala de aula, né? Não é fácil, né? O direito, a gente vive tudo na vida, o direito gira em torno de tudo, né? Então, a gente deve se atentar a cada tipo de relação que você tem, ou com um colega, ou no estágio, ou na rua, ou nas redes sociais. O direito, ele está presente em tudo. E o máximo que você puder extrair, que é o que eu faço possível para extrair o máximo de conhecimento que eu posso para me aplicar o que eu aprendo no estágio na faculdade. Então, assim, muitas vezes eu deixo de sair aos finais de semana, fazer outras coisas que eu poderia fazer, né, que vários outros jovens da minha idade fazem, para estar ali estudando, para me comprometer com o que eu não dou conta de fazer durante a semana. São muitos trabalhos, né? Além do núcleo de prática jurídica, são trabalhos que os professores passam em sala de aula. Então, são muitas funções que eu tenho. Eu tenho uma carga horária, assim, totalmente extensa e totalmente comprometida. Então, eu uso os finais de semana para fazer os trabalhos que eu recebo na faculdade durante a semana, uso os finais de semana, e para estudar para as provas, qualquer horinha que eu tenho livre ali no dia, meia hora dentro do ônibus, é momento de pegar a matéria e estudar um pouquinho. Não dá para se dedicar 100% em todos os momentos, mas quando você tem um propósito, tem um objetivo, você dá o seu melhor e você acredita naquilo, eu acho que a jornada até se torna mais leve. Então, eu acredito muito que eu tô no caminho certo, que eu tenho os meus objetivos, acredito muito nos meus objetivos, e é isso que me dá força para abrir mão de alguma coisa no final de semana, para me comprometer aos meus estudos da faculdade e a também me comprometer às coisas que eu aprendo no estágio, que eu preciso rever quando eu chego em casa, porque muita coisa nova todos os dias. Então, às vezes, eu vejo uma coisa nova, a gente aprende muito todo dia, toda hora, e são nesses momentos que tempo livre, um intervalo de uma função para outra, são nesses momentos que eu aproveito para me rever uma matéria, para me dar uma lida em algum material. É isso. Muito bem. Ô, Isabela, você falou aí a questão da disciplina, como que você se organiza, abre mão às vezes de alguns compromissos do final de semana para se dedicar à faculdade. Qual dica você daria para quem está nos acompanhando agora e quer procurar um estágio? Qual o recado que você daria para essa pessoa? Então, a primeira coisa que eu acho que é primordial é a pessoa, principalmente na área do direito, é definir qual que é o objetivo dela na área do direito. Porque o direito, ele é muito amplo, tem diversas áreas e são áreas distintas, né? Então, primeira coisa, definir qual que é o seu objetivo no direito. A partir do momento que você decidir qual que é o seu objetivo, você vai buscar oportunidades naquela área que você tem interesse em atuar. Porque não dá para você saber tudo do direito. É um curso amplo. Então, você vai focar naquilo que você gosta de trabalhar, naquilo que você acredita, naquilo que você tem interesse e se vê trabalhando no futuro. Focar naquilo e, primeira coisa, fazer um currículo bem elaborado, focar bastante também na faculdade, porque a maioria dos processos seletivos para estagiário, um dos critérios de desempate é a média global. Então, você não perde nada por ser um bom aluno, ter boas notas, focar bastante no que é passado em sala de aula, rever, estudar bastante, porque é a média global que determina muitas vezes num processo seletivo de estágio se a vaga vai ser sua ou não.
e muito foco e muita determinação, porque a partir do momento que você consegue um estágio, as portas se abrem. Você consegue oportunidades e oportunidades vão vindo, e o importante é não desistir, é persistir. Persistir sempre, porque a partir do momento que abrir uma porta, várias outras vão se abrir, e aí você fez um estágio ali, 6 meses, viu que não é aquilo, muda de estágio, muda de área, né? A gente tem essa oportunidade de ter essa escolha de mudar de área. Então muda de área. Ah, não é isso que eu quero outra área. Procura estágio em outra área. O mercado ele tem vaga. Se você tem interesse, tem vaga. Então eu acho que quando a pessoa tem interesse, tem determinação, ela consegue. Então eu sou a prova viva disso, porque eu já consegui diversas oportunidades. E todas elas que eu pude aproveitar trouxeram para mim grandes vantagens para minha vida acadêmica e profissional, porque é no estágio que você aprende, na prática que você vê na faculdade. Muito bem, dicas valiosas aí da Isabela. E Isabela, você falou que já está na reta final aí do seu curso, a Isabela que é estudante do curso de Direito da Faculdade Promove. Quanto tempo que você pode ficar nesse estágio? Então, normalmente o tempo máximo para você ficar em um estágio, de acordo com a legislação vigente, são 2 anos, né? Porém, depende de qual período que você está, né, na faculdade, para ver quanto tempo que aquele órgão ou escritório pode estar com você. Porque para você estar no estágio, você precisa estar matriculado regularmente em algum período, né? Então, assim, quando você está do 9º para o 10º, se torna mais difícil conseguir estágio, porque não dá muito tempo para você trabalhar, no máximo 6 meses, né? Então, eu ainda tenho no meu estágio até o ano que vem, porque eu estou no 9º período, então eu ainda tenho até o ano que vem para mim poder continuar. Meu contrato acabando, aí não é mais possível continuar no estágio, mas o período máximo é de 2 anos e o mínimo 6 meses. Muito bem, Isabela trazendo aí informações, inclusive, sobre a legislação. É a legislação que determina que o período máximo do estágio seja de 2 anos. Eu quero saber de você agora, Isabela, qual a melhor parte de fazer um estágio? Então, a melhor parte é você ver tudo aquilo que você estuda em sala de aula na prática. É muito valioso isso, porque aí o que você estuda começa a fazer sentido. E no meu caso, por exemplo, na Defensoria Pública, eu tinha grande dificuldade em processo, e aí, depois que eu comecei a ver o processo na prática, eu comecei a ver o tanto que é interessante a disciplina e o quanto que a gente pode aprender de fato quando a gente estuda na faculdade e vê na prática. Então, a melhor parte para mim é ver tudo que eu estudo na faculdade se refletindo na prática. Então, essa é a melhor parte, tudo começar a fazer sentido. Você vê que o que você estuda em sala de aula não é em vão, é importante, é coerente, né? Independente da área que você escolher, é muito importante o conhecimento que a gente tem na sala de aula. E o estágio traz essa grande vantagem, que é trazer para a gente na prática o que a gente vê em sala de aula. Muito bem, eu quero agradecer imensamente a participação da Isabela no nosso quadro Questão Legal. Foi muito bom te ouvir, Isabela. Quero te parabenizar aí pela trajetória e desejar muito sucesso na finalização aí do seu curso, no seu estágio, e dizer para o pessoal que acompanhe o nosso programa, que estamos sempre trazendo um conteúdo muito importante para você, universitário. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com a professora coordenadora Mariana, né, que é uma pessoa que tem contribuído muito com a jornada acadêmica de nós alunos, né, trazendo sempre o melhor para a gente, tanto como professora, como também coordenadora do curso de Direito da Faculdade Promove. Agradeço muito a oportunidade, sou muito grata por ser aluna da Promove, que é uma faculdade excelente, com excelentes profissionais e que estão contribuindo grandemente para a minha vida profissional e acadêmica.